Então vamos começar, né? Vocês têm as leituras, né, complementares. Eu espero que vocês façam bom uso delas. Eu vou citá-las a encaminhamento didático. Então, vocês têm aí a leitura complementar, que é o capítulo 4, essencial para o entendimento que vocês tenham principalmente da videoaula e dos estudos sobre os slides, certo? Que é o Democracia e Educação, capítulo 4, que fala sobre, então, o crescimento. Posso até já mostrar para vocês. Educação como crescimento, né, o título do capítulo. Então, é essencial que vocês leiam e se aprofundem um pouquinho mais sobre a teoria do crescimento, para o entendimento melhor dessa videoaula e também do material dos slides. Segundo é o crescimento da liberdade como fim educacional, a relação entre pensamento reflexivo e a liberdade na obra de John Dewey. É um artigo publicado pelo Rômulo Correia e pelo professor Jean Cláudio Morelli Matos, que também é um artigo de importância relevante, principalmente no que se refere à noção de liberdade e à noção do pensamento reflexivo, que vai ser tratado nesta unidade. Segundo, então, o terceiro é, então, o John Dewey e Monteiro Lobato, né? Um diálogo entre o romance O Presidente Negro e a obra Democracia e Educação, e que vai tratar também do conceito, do termo crescimento, né? Que é um conceito relevante à prática educativa e necessário para o campo pedagógico. Correto? São essas as leituras complementares. Iniciaremos aqui, então, a partir disso, a unidade número 2, a questão conceitual, certo? Vamos lá. O que nós entendemos sobre crescimento? Dewey entende o crescimento como um movimento acumulativo de ação tendo em vista um resultado posterior. Por que motivo ele diz isso? Porque nós, na nossa sociedade, temos a obrigatoriedade de educar gerações mais jovens. E esta geração mais jovem vai utilizar da mesma educação para viver a sua sociedade daqui a algum tempo, praticar o resultado de sua ação daqui a algum tempo, correto? E da nossa ação daqui a algum tempo. Então, o Dewey acredita que o crescimento é este resultado, né? Se um crescimento é uma ação acumulativa, nós temos a obrigatoriedade de educar este indivíduo para acumular experiências constantemente educativas. Este é o objetivo do Dewey. Então, de que maneira nós fazemos isso? Por meio de um método e por meio de um valor moral, que é o crescimento, certo? O crescimento tem um método e o crescimento também tem um valor moral. Por isto, ele é uma noção formativa, que nós vamos tratar na unidade 4. Voltamos, então, para a teoria do crescimento. Entendemos que o crescimento, então, para o Dewey, é este movimento acumulativo de ação tendo em vista um resultado posterior. O que ele quis dizer com isso mais detalhadamente? Ele quis dizer que, primeiro, ele tem um aspecto da vida orgânica que nós já conhecemos. Todos nós, pela lei da natureza, nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos e depois vemos a morrer, certo? Então, uma vida orgânica é necessário o crescimento, correto? É um processo, é progressão, assim como na vida mental. Então, Dewey tem um aspecto da vida orgânica e tem um aspecto da vida mental, que o crescimento está também aliado. De que maneira? Nós vamos ver, certo? Nós vamos ver em seguida. O segundo aspecto é o valor da vida social e cultural. Também crescem. A vida social e cultural também progridem. É nesse sentido. Então, o objetivo da educação, o crescimento deve ser, então, o objetivo da educação e da escola. Educação aqui dissociado de escola. Por que, Thaís? Porque a educação para o Dewey não é apenas e unicamente a educação escolar, a educação formal. A educação para o Dewey é educação para a vida, a educação é vida. Então, nós estamos a todo momento nos educando a cada experiência nova, seja ela positiva ou negativa, correto? Então, obviamente que as experiências positivas são mais educativas, porque elas tendem a progredir, certo? Elas tendem a constância da educação. Porém, a escola também deve fazer uso do crescimento.
Por quê? Porque é na escola que nós aprendemos as coisas que são acumuladas de geração a geração. É a escola que simplifica o conhecimento acumulado pela humanidade. Então é ela que deve nos favorecer a noção ao método do crescimento, correto? E, finalmente, então, o crescimento é um valor determinado e um valor necessário para a educação dos seres humanos, correto? Qual a relação, então? O Dewey faz relação do crescimento, principalmente no capítulo 4, com uma montanha de outros conceitos que tem no Democracia e Educação. Mas o principal deles, né, eu vou falar de alguns, mas o crescimento está extremamente aliado no campo educativo a noção ao pensamento. Então, ele está extremamente aliado ao aspecto da vida mental, certo? No campo educacional formal. No campo educacional da vida também. Porque ele vai falar que a gente deve fazer uso deste método durante nossa vida, em aspectos da nossa vida, certo? Então, do método do pensamento. O que vai acontecer? O pensamento, neste caso aqui, para o Dewey, é um contínuo desenvolver de capacidades inteligentes. O crescimento com base no pensamento é isto, é um contínuo desenvolver de capacidades inteligentes. A gente só educa alguém quando a gente desenvolve nessa pessoa uma continuidade de pensamentos inteligentes, de capacidades de pensar inteligentes, certo? O que acontece? O Dewey, ele vai fazer com que, vai tratar do pensamento como a possibilidade, um método capaz de ativar nossa capacidade plástica do pensamento. E aí eu vou fazer aqui uma experiência com vocês, correto? Nós não estamos falando de um pensamento, só um minutinho, nós estamos falando aqui da capacidade plástica de um pensamento como esse. Onde eu consigo amassar e desdobrar, e é onde eu deixo marcas, certo? Mas a forma é a mesma, depois de feito, depois de educado. Não, Dewey não está falando deste tipo de educação, onde nós marcamos o pensamento das pessoas. Dewey está falando de um aspecto educativo da reflexão, que é um método que ele vai tratar no livro Como Pensamos, em 1973, e vai trazer para o capítulo 4 como a maneira que nós temos de crescer mentalmente e educativamente, certo? Então, os nossos hábitos devem se tornar hábitos plásticos nesse sentido, mas no sentido de amplitude, de modificação, de transformação. Ele é maleável, ele é elástico nesse sentido. Ele não é uma forma feita, certo? Então, nós estamos aqui falando de conexões neurais básicas que podem fazer milhões, trilhões de conexões, certo? E aí a gente vai entrar na neurociência hoje em dia. Mas não é nesse sentido que Dewey estava tratando. Ele já estava prevendo algo que a ciência contemporânea, né, a ciência da mente contemporânea, vai tratar. Então, para Dewey é isso. É a capacidade plástica dos nossos hábitos de pensar. E uma ação reflexiva, certo? O crescer é uma ação reflexiva. Isso deve ficar claro, tá? Para isso, o que vai acontecer? Dewey vai tratar... Dewey vai considerar que o crescimento é a criação de hábitos mais inteligentes, de novos hábitos mais inteligentes. E ele vai tratar de um método, que é o método do pensamento reflexivo, que este é o método para crescer. Este é o método para que nós possamos crescer, certo? Enquanto experiência educativa, correto? O que vai acontecer? O que é o método do pensamento reflexivo? O método do pensamento reflexivo é uma ferramenta educativa que devido à sua capacidade de ação, de contínua ação, vai se basear nos métodos das ciências naturais.
Dewey, como vocês já viram com o professor José Cláudio Morelli Matos, é um adepto à noção da filosofia do naturalismo do Darwin. Então, ele vai utilizar dessa regra, né, das ciências naturais para também observar o mundo, filosofar sobre o mundo e educar as pessoas. Então, ele vai dizer que nós devemos basear-se nessa ideia, né, das precauções do método para educar as pessoas, para que elas façam o uso do pensamento reflexivo e, consequentemente, cresçam com ele. Então, quais são os passos? Primeiro passa pela dúvida. Tem que existir uma curiosidade, uma necessidade à dúvida, certo? Ao problema, né? Nós devemos instigar a dúvida. Constituindo a dúvida, nós vamos construir hipóteses sobre o assunto, certo? Nós vamos declarar maneiras de solucionar aquele problema. Depois testar, experimentar, colocar em prática, fazer o que o método das ciências naturais tende a fazer com afinco, certo? E depois, então, obter os resultados, concluir, certo? Significar esses resultados, mas não deixar eles se tornar crenças, porque por Dewey, todos os resultados serão temporários. A educação, ela deve ser uma educação de que não deve dar respostas finitas. As respostas para a educação devem ser respostas com possibilidade de infinitude. Então, todo conhecimento dado é um conhecimento que ele pode ser transformado, pode ser refutado ou pode ser aprimorado, correto? Então, este é o método de pensamento reflexivo. É uma atitude social que deve ser ensinada aos membros da sociedade. Por isso nós estamos falando aqui de um crescimento visando uma educação formal e informal, certo? Para que esses mesmos membros dessa sociedade desenvolvam um ideal baseado em uma mudança, que é o crescimento. O crescimento é mudança, é um resultado posterior ao ensinamento que eu dei até agora. Um movimento acumulativo de ações que mudam algo no futuro, certo? Então, o método que ele vai usar é o método do pensamento reflexivo, que começa com a dúvida, que constrói hipóteses, que testa, que experimenta e que significa que obtém resultados. Resultados falíveis, resultados que podem ser modificados.